Graça e paz a todos, amém? Os irmãos já sabem o livro, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20. Marcos, capítulo 1, 14 a 20. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, tirar lições para nossas vidas. E vamos então, de uma forma expositiva, ver o que o Senhor tem a dizer a cada um de nós nessa noite. Todos encontraram? Amém? Marcos capítulo 1, versículos 14 a 20. E diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E, deixando logo as suas redes, o seguiram. E, passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Que Deus abençoe a porção da sua palavra em nossos corações. O chamado dos primeiros discípulos. Mas há uma ideia que eu gostaria de falar aos amados e que encontrei no texto. Marcos nos mostra o que Jesus pregou, que o tempo é chegado, e o chamado dos discípulos. E nós vamos ver isso, então, no texto que nós acabamos de ler. Que o Espírito Santo do Senhor nos ajude, nos capacite a transmitir o recado do Senhor e a compreender para que possamos colocar em prática em nossas vidas. Marcos ele vai direto para o ministério de Jesus na Galiléia. A mensagem passada, não do domingo passado, né? A mensagem passada que eu estive pregando, eu finalizei dizendo que Jesus venceu Satanás na tentação com a palavra de Deus, usando a palavra do Senhor. E todo aquele, então, que faz uso da palavra de Deus, mesmo que literalmente o uso, você vence toda e qualquer tentação, qualquer provação que vier sobre você. Mas se você não estiver vivendo, usando, se alimentando da palavra do Senhor, obviamente, você não terá condições de vencer as tribulações, tentações que elas são normais a todo cristão. E a você e a mim também, lógico, não tem como escapar. Então, nesse texto, Marcos vai direto para o ministério de Jesus. Ele faz uma ligação do ministério de João com o ministério de Jesus Cristo. Não fala muito sobre a prisão de João Batista. E João foi preso, mas ele não faz menção muito sobre isso. Ele vai falar um pouco no capítulo 6, versículos 14 em diante. Ele fala um pouquinho sobre a prisão de João, mas, no entanto, aqui a intenção de Marcos é fazer uma ligação entre o ministério de João Batista e também de Jesus. Até há uma comparação daquilo que eles pregavam. João pregava o batismo para arrependimento dos pecados, obviamente. Aqueles que iriam até ele confessando seus pecados, então eram batizados. Jesus vem com uma mensagem muito parecida, dizendo que o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo
deveriam arrepender-se e então aceitar as boas novas, receber, crer nas boas novas. E a boa nova é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Verso 14, o que Jesus pregou. Vamos observar aí, eu gostaria de que os irmãos atentassem para algo que nós temos visto e tem acontecido em algumas igrejas, infelizmente. É que há uma pregação de um evangelho que não é evangelho, de uma palavra de Deus, e fazem menção, obviamente, da palavra de Deus, isso para atrair as pessoas, lógico, mas que não é verdadeiramente a palavra do Senhor, as boas novas de salvação. Por exemplo, Jesus pregou que tudo na vida do cristão seria oba-oba? Não. Jesus pregou que todo cristão seria rico, próspero, teria um dinheiro? Também não. Jesus pregou que você, eu, nós, os cristãos, não queriam adoecer? Não. Pelo contrário, né? Ele disse algo o contrário disso. Jesus pregou que você e eu não teríamos problema algum nessa vida? Não. Jesus pregou que você e eu, nós teríamos casa, mansões, carro do ano. Pregou alguma coisa nesse sentido? Também não. Poxa. Jesus não pregou que você e eu, nós seríamos, por seguir a Ele, prósperos em nossa vida? Jesus não disse nada disso. É só observar a vida dos apóstolos, daqueles que seguiram a Ele. O que Jesus então pregou? Arrependei-vos, arrependam-se e creiam no Evangelho. É a mensagem de Jesus. Arrependam-se. A maior necessidade do ser humano é reconhecer os seus erros, suas falhas, suas limitações, iniquidades, transgressões e pedir perdão ao Senhor, confessando todas elas. Mas existem alguns aí com um evangelho bem diferente desse nosso, daquilo que Jesus pregou, e tem anunciado tantas coisas, e eu acho que a intenção não é salvação, não é justificação, e sim obter lucro, e lógico que vão conseguir. Quanto mais pessoas, mais eles terão dinheiro. E nesse caso, isso é bom, não para aqueles que doam, mas para eles que recebem. Eu poderia até fazer assim também, né? Falar da tua bênção, da tua prosperidade, da tua cura, do teu milagre, do teu projeto, dos teus sonhos, disso, daquilo que Deus vai te dar, e Deus vai... dizem algo que Deus nunca disse, nunca falou. E nós vamos procurar na Bíblia, isso é falta de leitura bíblica, com atenção, com cuidado. E eu já desafiei os irmãos a lerem a Bíblia, leiam mesmo. Eu estou lendo já pela 26ª vez e não sei quase nada. Quase nada. Imagina aquele que não... Então faça leia a palavra, para não ir na conversa de uns e outros que parece até que estão pregando a verdadeira palavra de Deus, mas não estão. Parece que estão pregando, anunciando o evangelho, não é evangelho de salvação coisíssima alguma. Eu não estou dizendo que Deus não abençoa. Obviamente que eu não disse isso. Se você segue a palavra de Deus, se você é obediente, isso naturalmente é acrescentado na sua vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida, naturalmente. Se você trabalha, Deus abençoa até os ímpios com a graça comum dele. Aqueles que estão debaixo da graça do Senhor, e todos estão, Deus não vai mandar sol e derramar chuva somente na casa do cristão. Do ímpio do lado não vai cair água, chuva, e nem vai fazer sol. Isso não existe. Então, parando por aí, a gente vê que parece que estão equivocados. E é o que eu entendo nesse sentido. Versículo 15. Observe o que diz o 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Em outra versão, o tempo é chegado. Aqui no Data Show continua a mesma versão da minha Bíblia. O tempo é chegado
Quando diz isso, está fazendo menção das profecias do Antigo Testamento, que eu e você, por algumas vezes, nós já lemos, nós já meditamos sobre elas, profecias que se cumpriram no Novo Testamento, em especial com o nascimento do Senhor Jesus Cristo, que veio trazer, lógico, o reino de Deus para junto daqueles que creem. E ele vai dizer que o reino de Deus está próximo. Isaías capítulo 11, verso de 1 a 9, faz menção. Também Zacarias 9, verso 9 e 10. Gostaria de ler para que os irmãos pudessem observar melhor o texto bíblico, não somente fazendo menção da referência. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído. E ele anunciará paz aos gentios. Paz aos gentios. A mim e a você também. E o seu reino se estenderá, o domínio, em outra versão, se estenderá de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Reino de Deus, domínio do Senhor Jesus Cristo. Trazendo para o reino de Deus, e nós vamos ver isso, e eu vou pregar sobre o reino de Deus próximo fim de semana na Igreja Batista Betel, no aniversário da igreja, vivendo o reino de Deus. Então nós vamos já saber um pouquinho sobre o reino, e lá, quem estiver presente, vai ouvir muito mais sobre o reino de Deus. E foi cantado aqui um cântico pelo irmão Lucildo, falando do reino, que é sempre eterno. Já dá para cantar lá na Igreja Batista Betel, que tem tudo a ver com o reino. Reino é o triunfo de Deus e de Jesus Cristo sobre o diabo, as suas hortes, o pecado, a oposição demoníaca. É o domínio de Deus sobre tudo e todos. É o senhorio de Deus na vida de todo aquele que crê, no coração, no íntimo de todo aquele que se curva diante dele, que reconhece ele como Senhor e Salvador da sua vida. Não é um reino material, e sim espiritual. Talvez você pense assim, mas eu gostaria que tivesse um reino físico, material aqui. Jesus vai reinar. E eu entendo que Jesus vai reinar 1000 anos, o milênio. Alguns entendem que Jesus está reinando agora. Cada um com o seu pensamento teológico, obviamente. Entendem que Jesus está reinando. Eu paro para pensar, Jesus reina com a igreja, por meio da igreja, ou na igreja. Mas como assim? Em parte reina, em parte a igreja, nós decepcionamos. Não há lei, não há ordem, não há mandamento, a não ser aquele que já está na palavra de Deus. E nós conhecemos isso há quase 2000 anos. Será então leis, e eu acredito que o Senhor voltará para reinar aqui nessa terra. Alguns estão crendo que ele está reinando nesse período em que a igreja está vivendo aqui na terra, reinando no coração daquele que crê. Lógico, se você reconhece ele como Senhor e Salvador, obviamente, ele é Senhor da sua vida. E mesmo sendo Senhor da sua vida, pense numa dificuldade enorme que nós enfrentamos, você e eu, para obedecermos, para estarmos, para vivermos debaixo do senhorio dele, no reino dele. Há uma dificuldade enorme. Quantos e quantos já se afastaram, se desviaram, voltaram, foram para o mundo novamente? É um domínio que não é um domínio completo. Há uma liberdade para o cristão, ou pelo menos para aquele que crê, e quem crê é crente, e vai para o mundo e volta novamente, se afasta e volta novamente, quando alguém o faz uma visita e mostra a verdade bíblica para que ele volte a ter comunhão com o Senhor. Há um domínio, sim, deveria ser completo na sua vida e na minha também, mas ainda estamos vivendo nessa carne. E enquanto estamos aqui, há uma luta tremenda da carne contra o Espírito de Deus. Ah, mas é uma luta tremenda. Ele tentando nos convencer, e nós olhamos ou damos ouvido
a voz do nosso próprio eu, da nossa carne. E por muitas vezes nós nos afastamos do Senhor, justamente por isso, por aceitar a voz do nosso próprio eu fazer a nossa própria vontade. É uma guerra grande. E diz que é uma guerra difícil de vencer. Uma guerra que você tem que guerrear contra você mesmo. Imagina você lutar contra você mesmo para vencer. Se fosse contra uma outra pessoa, você ia criar estratégias e ia ver como aquela pessoa lhe atacava para você então se defender. Mas quando é para você lutar contra você mesmo, e aí fica difícil, meu irmão, se não for a misericórdia do Senhor, a ajuda do Espírito Santo, quando nos rendemos a Ele, não tem condições de vencermos. Na verdade, nós seremos vencidos, e alguns, infelizmente, já foram. E haja de visita, e oração, e conselho para trazer de volta, vai dar um trabalho tremendo. Algo interessante que Jesus pregou: arrependam-se e creia no Evangelho. É isso no verso 15. Arrepender é a palavra grega pouco assim estranha, metanoia. Já traz no final da palavra algo que é cultural, eu diria assim. Noiado. Mudou de mente, de pensamento. O sujeito está noiado. Está baseado. Não está em si mesmo. Observe que a palavra tem a ver. Metamorfose. Mudança de pensamento, de ação, de atitude, de comportamento. Assim são aqueles que não conhecem a Deus e usam entorpecentes. Eles ficam, o final da palavra que eu disse aqui, metanoia. Só o final, noiado. Ou não viram isso ainda? Lógico que sim. Eu passei há uns dias atrás por um que vinha muito doidão no linguajar popular. Pense num sujeito que vinha no baseado alto. E ele tirou debaixo do seu casaco um tubo, um vidro de cola, dava aquela chupada no nariz e guardava de novo. Eu disse, deve fazer um efeito tremendo. E ele sai alegre da vida. Não sente nem o chão, ele está andando no linguajar popular, muito doido. Esses são escravos de si mesmo, escravos dos vícios, do pecado, precisa então de uma metanoia, metamorfose, uma mudança de pensamento e de ação. Crer no Evangelho. Agora, o que é Evangelho? Senão boas novas. O Evangelho são boas novas. O homem caiu, o homem pecou, ficou distante do Senhor, quebrou a comunhão com Deus, e agora vivendo no pecado necessita da salvação, da justa ira de Deus futura. Infelizmente, nem todos pensam assim. E então, para ser salvo, para livrar-se dessa ira futura de Deus, a pessoa precisa crer na mensagem do Evangelho, das boas novas do Senhor Jesus Cristo, que Jesus veio à terra, tornou-se homem, para dar vida em resgate de muitos, pagando o preço da sua vida, da minha vida, para que hoje nós tivéssemos a vida eterna, fôssemos justificados. Ele fez isso porque nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É para aquele que crê. Se você não crê, e não é eu creio, pastor, nisso tudo eu creio. Então tá. É o suficiente, você vai provar que crê nele obedecendo, aceitando como o Senhor da tua vida. Não mais você vive a sua vida, mas ele estará agindo em você. Como Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que ele estava vivendo na carne, não vivia por ele mesmo, na fé do Filho de Deus. Observe a transformação que houve nele, e essa mesma transformação acontece na vida de todo aquele que se curva diante do Senhor Jesus Cristo, o aceita, o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. E é o caso seu, meu
nosso, de nós que estamos aqui adorando, ouvindo a palavra do Senhor. E se você ainda não fez, deve fazer. Mas por quê? Porque para chegar ao céu precisa de Jesus. Se não precisasse, eu teria feito já essa outra opção. Ah, esse negócio de todo domingo estar cultuando a Deus, adorando a Deus. Não tem um outro caminho não para chegar ao céu? Tem esse outro aqui. Então deixa eu experimentar esse outro. Quem sabe é melhor. E certa vez um dirigente disse: ô meu irmão, você não acha chato você ter que estar todo domingo pela manhã e à noite na igreja? E ainda tem que, nas quartas-feiras, você ir à igreja para ter que orar e aquela coisa toda. E ainda cria-se cultos nos lares, você tem que ir nesses cultos. Você não acha isso chato? Eu olhei para aquele irmão assim, eu disse: será o que ele quer tirar de mim hoje? Eu disse: irmão, parece ser, né? Mas no meu caso, e eu entendo que é um privilégio para mim. É um prazer. Se para você e outro qualquer isso é um peso, para mim é alegria tremenda. Não tem lugar melhor do que estar na casa do Senhor. Eu esqueço das contas que tem que pagar, das parcelas, dos problemas. Eu estou aqui para buscar a Deus. É por isso que quando fazemos os encontros, retiros, acampamentos, a gente ali é só almoça, janta, toma café, lancha, tem estudo bíblico, brincadeiras, dá vontade de ficar o resto da vida naquilo ali. Mas são apenas alguns dias, e aí você volta para a sua realidade. Aquilo é um pequeno ensaio do que vai acontecer no céu. Momento de comunhão, de alegria, de adoração, de louvor a Deus. Que é algo melhor aqui na igreja, também é o local, ou aqui na casa de oração, para buscarmos a presença do Senhor, para estarmos na sua bendita presença. E louvado seja Deus por isso, porque Ele nos alcançou você, com a graça dEle, com a misericórdia, com o Evangelho, boas novas de salvação. Versos 16 a 20. Você permanece com a sua Bíblia aberta? Observe aí que Jesus vai fazer o chamado dos discípulos. Não sei se você atentou para isso. Esses versículos não é outra coisa senão Jesus chamando, convocando os seus discípulos, assim como fez com você há um tempo atrás, alguns dias, alguns meses, talvez alguns anos, e aqui no meu caso, aproximadamente 36 anos, servindo ao Senhor. Quero chegar em menos a 70, se for a vontade dele. Mas em todo caso, se o Senhor vier arrebatar, melhor ainda. Os discípulos, no princípio, ao encontrar-se com Jesus, obviamente foram chamados, e isso implicou, esse chamado, implicou algo que eles deveriam fazer. Primeiro, no discipulado. Jesus disse: vinde após mim, obedecer a voz do Mestre. Eu não sei se você obedeceu ou não, tem obedecido ou não. Simão, olhei o Pedro. O Pedro é aquele que puxou a espada lá e cortou a orelha do sujeito. Queriam mesmo era o pescoço, mas só deu certo na orelha. Depois André, depois foi Tiago, João e assim por diante. Alcançou todos eles. Discipulado, vinde após mim, sigam-me. Segundo, ser treinado por Jesus. Para ser um discípulo dele, implica também ser treinado por Jesus. Eu vos farei. Isso significa que Jesus vai fazer neles algo. Instruir, treinar, ensinar. Eu vos farei. Terceiro, ganhadores de pessoas. Pescadores de homens. Não é pescar com um anzol, literalmente. Coloca assim a isca no anzol muito grande, vai pescar um ser humano. Pela palavra, pelo evangelho, pelo seu testemunho, alcançaria outras pessoas, ganhariam outras pessoas para Jesus Cristo. Então,
além do discipulado, do treinamento, você estaria ganhando, sendo um pescador de homem. Para isso, então, era necessário fazer algo. E você fez. E se ainda não fez, faça. Os versículos 18 em diante. O que eles fizeram? Deixaram as suas redes. Existe na mídia aí, na internet, OLX, o desapega. Tinha que se desapegar daquilo que lhe prendia, que prendia os discípulos. Deixaram as redes, rede de pescar peixe, e seguiram a Jesus. Logo deixaram. Isso quer dizer que eu e você, nós precisamos nos desapegar, nós precisamos deixar algumas coisas que parecem ser necessárias e que parecem importantes na nossa vida. E infelizmente alguns ainda não entenderam. Observe o que eu estou dizendo. Mas por que assim? Porque para ir à igreja, ou para vir à igreja, ir a um culto, pertencer a uma igreja, ser membro de uma igreja, faz necessário deixar algumas coisas de lado. E alguns preferem antes essas coisas do que Jesus Cristo. Alguns são os seus bens. Alguns é o próprio conhecimento que tem. Conhecimento intelectual. E eles se acham superior a tudo e a todos. E não há necessidade, entendem eles, de Jesus Cristo na vida. Outros são os parentes, amigos, pais, mães, se apegam tanto ao pai e à mãe e em detrimento de Jesus Cristo. Aquilo que Jesus fez por você, não, eu rejeito aquilo que ele fez e prefiro meu pai e minha mãe. Hoje pela manhã eu disse, pai e mãe deixam de existir. E você só vai lamentar e pronto. Jesus Cristo não deixa de existir. A prioridade deve ser espiritual e não física, material. E por muitas vezes nós damos preferência às coisas materiais, físicas e esquecemos as espirituais. Meus amados, não dá para ser assim. Aqueles homens viviam da pesca, de pegar peixe, vender peixe, se alimentar de peixe. Mas quando o Senhor Jesus os chamou, eles deixaram tudo e seguiram o Mestre Jesus. O que tem impedido você de seguir a Ele? Algo que te prende? Talvez você pare e pensa, realmente tem algumas coisas que não me deixa aproximar-se de Jesus. É o meu conhecimento intelectual. Eu tenho meu curso superior, meu doutorado. Deixa eu dizer, isso não leva você a lugar algum. No máximo, vai te dar o conhecimento e, se for concursado, você terá um salário razoável. Fora disso, para a vida espiritual não há como. Não tem a mínima possibilidade. Muito menos seus bens materiais, ou suas posses, ou seus parentes. Não há possibilidade de levar você para o céu. Somente Jesus. Eu conheci uma senhora que ela trocou Jesus pelo esposo. Não demorou muito, o esposo faleceu. E também não demorou muito, ela faleceu. Você não despreza. A Bíblia não manda desprezar pai e mãe. Desprezar o esposo ou a esposa. Jogar os seus bens materiais fora. A Bíblia não ensina isso. Mas diz que você deve dar prioridade a Cristo Jesus na sua vida. Deve dar prioridade a Deus na sua vida. Se Ele é Senhor da sua vida, então dê prioridade a Ele. Esteja vivendo
debaixo do senhorio dele. Viva no reino de Deus. Você precisa estar no reino de Deus. Do contrário, você nunca pertenceu a ele. Não sei como está a tua vida, mas o Senhor sabe. Nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Porque por muitas vezes nós falhamos para com o nosso Cristo Jesus, o nosso Mestre. E muitas vezes decepcionamos o nosso Senhor Deus, o Deus de Israel, que usou de misericórdia e compaixão para com cada um de nós. Fique em pé e vamos orar ao Senhor nesse momento. Amado Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque é o alimento para a nossa vida espiritual. Obrigado, Senhor, pela voz do Teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e que nos orienta, Senhor, nos ensina a viver a Tua palavra, a praticarmos para que possamos viver uma vida agradável ao Senhor. Quero, ó Deus, nesse momento fazer menção de cada um dos irmãos que aqui se encontram nessa noite. Que a Tua palavra, Senhor, venha achar guarida em seus corações. Que não volte, ó Deus, vazia, mas que venha, Senhor, dar frutos na vida de cada um. Na minha vida, Senhor. Eu te peço, ó Deus, que o Teu Espírito continue nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, para que possamos viver uma vida de maneira agradável a Ti, Senhor. Não a nossa vontade, mas a Tua vontade. Pois estamos vivendo no Teu reino, pertencemos ao Teu reino. Por Tua graça, Tua misericórdia, o Senhor alcançou cada um de nós. Nos perdoou, nos justificou em Cristo Jesus. Somos, ó Deus, discípulos e precisamos aceitar o senhorio dele em nossas vidas. Ó Deus, obrigado pelos irmãos que aqui estão, por aqueles que não estão conosco. O Senhor sabe os motivos, as razões. Nós abençoamos em nome do Senhor cada um deles. Que aonde estiver, Senhor, os seus pensamentos estejam voltados para Ti. Eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.